Olá, estudante das religiões. Você tem consciência de quantas religiões existiram no planeta Terra até o presente período da história? Se não, então exporei para você exemplos de algumas destas religiões. Na Terra, existem religiões no sentido exposto no artigo intitulado Definição de Religiões. Neste sentido, às vezes, alguns de nós vivem, não crendo em algum sistema religioso, de modo que não têm interesse em ter consciência sobre os exemplos de religiões. No mesmo sentido, outras vezes, outros de nós vivem, crendo em um único sistema religioso, de modo que não têm consciência sobre exemplos de outras religiões. Na minha idade de criança e adolescência, eu mesmo vivi um período dentro do sistema da religião cristã protestante evangélica, e nesse tempo, tinha consciência dos exemplos de religião judaica, cristã, umbandista e do Xangô e do candomblé, não tendo consciência de outras religiões, e tinha consciência das ramificações do cristianismo em católico romano e protestante evangélico, não tendo consciência das demais ramificações tanto do cristianismo quanto das demais religiões. E você tem consciência de exemplos de algumas religiões? Caso não tenham, então exporei para você exemplos de algumas religiões. 1. Alguns exemplos de religiões. 2. Exemplos de algumas ramificações destas religiões. Comecemos pelos exemplos de religiões classificadas por ordem alfabética. De acordo com os autores de O Livro das Religiões existem, ao menos, estes exemplos de religiões em ordem alfabética. A. Religião dos Ainos. Religião dos aborígenes australianos. Religião dos astecas. Religião dos Aimarás. B. Budismo. Religião dos Boxima-Nissans. Religião dos Baigas. Religião dos Babilônicos. C. Kondai. Cientologia. Confucionismo. Cristianismo. Religião dos Chavões. Religiões chinesas. Religiões dos celtas. Religião dos cretas. Culto à carga. Candomblé. D. Religiões dos dogons. E. Religião dos egípcios. F. Falun Dafa ou Falun Gong. Fé Bahá'í. G. Religião dos gregos. H. Hinduísmo. Religião dos Upas. I. Islamismo. Religiões indianas. J. Jainismo. Judaísmo. Religiões japonesas. K. Kurosumiko. M. Movimento Rastafari. Religião dos Maioris. Religião dos Maias. Movimento de Meditação Transcendental. ISKCON. Movimento Hare Krishna. Magia Negra. N. Religião dos Nórdicos. Religiões Negras. O. Omoto. P. Religião dos Polinésios. Religião dos Pauneis. Q. Religião dos Quichuas. R. Religião. S. Santeria. Sikhismo. Religião dos Samis. Satanismo. T. Taoísmo. Tenrik. Religião dos Ticopianos. U. Unitaria Universalist Association. Umbanda. V. Religião dos Vikings. W. Wicca. Religião dos Varaus. X. Shintoísmo. Xamanismo. Z. Zoroastrismo. Entendido alguns exemplos de religiões e querendo ter mais consciência sobre alguma delas de tal sorte a poder executar, em sua vida religiosa ou espiritual, mais ações boas em relação às religiões para viver bem, então você pode tê-la por meio destas fontes. A. Fonte audiovisual. Curso Religiões Comparadas de autoria do pastor Rivail Souza. B. Fontes literárias. Dicionário das Religiões. Dicionário de História das Religiões. Dicionário de Ciência da Religião. Tratado de História das Religiões. Religiões Negras no Brasil. Tais livros podem ser adquiridos por meio dos links na descrição deste conteúdo. Dito isso, passemos aos exemplos de ramificações de algumas religiões. De acordo com os autores de O Livro das Religiões, a religião ou filosofia budista se ramifica nestas ramificações: Budismo Theravada. Budismo Mahayana. Budismo Terra Pura. Budismo tibetano. Budismo tântrico. Zen budismo. Budismo de Nichiren. Soka Gakkai. Comunidade budista Triratya. Entendido alguns exemplos de ramificações de budismo e querendo ter mais consciência sobre alguma delas de tal sorte a poder executar, em sua vida religiosa ou espiritual, mais ações boas em relação às religiões para viver bem, então você pode tê-la por meio destes livros. A tradição do budismo, história, filosofia, literatura, ensinamentos e práticas. A essência dos ensinamentos de Buda, transformando o sofrimento em paz, alegria e libertação. Para conhecer o budismo, perguntas e respostas. Budismo tibetano, abordagem prática de seus fundamentos para a vida moderna. Uma introdução ao Zen budismo. Tais livros podem ser adquiridos por meio dos links na descrição deste conteúdo. Dito isso, passemos aos exemplos de ramificações da religião cristã. De acordo com os autores de O Livro das Religiões, a religião cristã se ramifica nestas ramificações: Igreja Católica Romana. Igrejas Ortodoxas Orientais. Igreja Armênia. Igrejas Ortodoxas do Leste. Luteranismo. Anglicanismo. Igreja Menonita. Presbiterianismo. Batistas. Quakers. Metodismo. Chaqueiros. Unitarismo. Mormonismo. Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Exército de Salvação. Testemunhas de Jeová. Igreja de Cristo, Cientista. Protestantismo no Brasil. Pentecostalismo. Pentecostalismo de Missão no Brasil. Pentecostalismo brasileiro. Movimento Carismático. Neopentecostalismo. Evangélicos no Brasil. Entendido alguns exemplos de ramificações do cristianismo e querendo ter mais consciência sobre alguma delas de tal sorte a poder executar, em sua vida religiosa ou espiritual, mais ações boas em relação às religiões para viver bem, então você pode tê-la por meio destes livros. A. Fontes audiovisuais.
A1. A Bíblia Católica Romana pelos cursos. A1.1 Curso de Doutrinas Cristã Católica Romana de Rafael Vitola Brodjak. A2. A Bíblia Protestante por estes cursos. A2.1 Academia Teológica. Formação em Teologia de autoria do Instituto de Formação Bíblica. B. Fontes literárias. Box História Ilustrada do Cristianismo, volumes 1 e 2. História do Cristianismo, para compreender melhor o nosso tempo. Essência do Cristianismo. História Global do Cristianismo. Cristianismo através dos séculos, uma história da Igreja Cristã, terceira edição revisada e ampliada. Box O Essencial do Cristianismo. Tais livros podem ser adquiridos por meio dos links na descrição deste conteúdo. Dito isso, avancemos para exemplos de ramificações na religião islâmica. De acordo com os autores do Livro das Religiões, a religião islâmica se ramifica, ao menos, nestas ramificações: Islamismo sunita, Islamismo xiita, Cariditas, Ismaelismo, Drusos, Sufismo, Ahimadi, Salafismo, a nação do Islã. Entendido alguns exemplos de ramificações do cristianismo e querendo ter mais consciência sobre alguma delas de tal sorte a poder executar, em sua vida religiosa ou espiritual, mais ações boas em relação às religiões para viver bem, então você pode tê-la por meio destes livros. A. Fontes audiovisuais. A1. Islamismo. A1.1 Curso de Islamismo de Rádio Mad. B. Fontes literárias. Islamismo. Entenda o Islã. Muhammad. A vida do profeta do Islã. Introdução à filosofia islâmica. Islamismo. História e doutrina. The Islam Book. Big Ideas Simply Explained. Tais livros podem ser adquiridos por meio dos links na descrição deste conteúdo. Dito isso, avancemos aos exemplos de ramificações da religião judaica. De acordo com os autores do Livro das Religiões, a religião judaica se ramifica nestas ramificações: Judaísmo ortodoxo, Judaísmo sefardita, Judaísmo assídico, Judaísmo neo-ortodoxo, Judaísmo reformista, Judaísmo conservador, Ciência judaica, Judaísmo reconstrucionista, Judaísmo humanista. Entendido alguns exemplos de ramificações do judaísmo e querendo ter mais consciência sobre alguma delas de tal sorte a poder executar, em sua vida religiosa ou espiritual, mais ações boas em relação às religiões para viver bem, então você pode tê-la por meio destes fontes literárias. A. Fontes audiovisuais. A1. Universidade da Sabedoria Judaica. B. Fontes literárias. A História do Judaísmo, a saga de um povo, das suas origens aos tempos atuais. O mais completo guia sobre judaísmo. Bem-vindo ao judaísmo, retorno e conversão. O livro dos valores judaicos, um guia diário para uma vida ética. A história religiosa de Israel, desde a pré-história até os primórdios do cristianismo. A estrela oculta do sertão, raízes do judaísmo no Brasil. Tais livros podem ser adquiridos por meio dos links na descrição deste conteúdo. Dito isso, prossigamos para alguns exemplos de ramificações da religião hinduísta. De acordo com os autores do Livro das Religiões, a religião hinduísta se ramifica nestas ramificações: Vainavavismo, Shaivismo, Shaktimus, os Darshanas, Smartismo, Lingayatismo, Swaminarayan Sampradaya, Brahmoísmo, Arya Samaj, Sociedade Satya Sai Baba. Entendido alguns exemplos de ramificações do hinduísmo e querendo ter mais consciência sobre alguma delas de tal sorte a poder executar, em sua vida religiosa ou espiritual, mais ações boas em relação às religiões para viver bem, então você pode tê-la por meio destes fontes literárias. A. Fontes audiovisuais. B. Fontes literárias. Hinduísmo, conceitos, tradições e práticas. Hinduísmo. O coração do hinduísmo, o caminho oriental para a liberdade, o autoconhecimento e a iluminação. Dos Vedas ao hinduísmo, literatura e hermenêutica. O coração do hinduísmo. Filosofia e Teologia da Bhagavad Gita, Hinduísmo e Vainavavismo de Caitanya, homenagem a Howard J. Resnick. Tais livros podem ser adquiridos por meio dos links na descrição deste conteúdo. Dito isso, prossigamos ao resumo do presente conteúdo. Em resumo, expus para você exemplos de algumas religiões e exemplos de ramificações de algumas das religiões. Resumido o presente conteúdo, curta-o, caso ela tenha sido útil para você, compartilhe-o, caso ele possa ser útil para outra pessoa, comente-o, se você tiver uma opinião, semelhante ou diferente, para ampliar nossa consciência sobre o presente conteúdo, salve, para poder consultá-lo depois, inscreva-se, para ser notificado a respeito da publicação de outros conteúdos relacionados às religiões. No mais, você pode adquirir as fontes literárias deste conteúdo por meio dos links na descrição deste conteúdo. Dito isso, até o próximo conteúdo.